Graças a Deus por tudo. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, a mim de compartilhar com você essa palavra que Ele mesmo trouxe ao meu coração e você de ter essa oportunidade de ouvir. Muitas pessoas gostariam de ouvir, muitas pessoas gostariam de andar, muitas pessoas gostariam de falar, muitas pessoas gostariam de ter o colchão que você tem, o travesseiro que você tem, a toalha que você usa. Por mais que talvez o seu marido te dê problema, a sua esposa te dê dor de cabeça, muitas pessoas queriam estar no seu lugar e ter o marido que você tem. Queriam estar no seu lugar e ter a mulher que você tem, os filhos que você tem. Pasme você. Já ouvi casos de pessoas que queriam ter o problema das outras, porque elas acham seus próprios problemas tão complicados que ela chega ao cúmulo do absurdo de comentar: se eu tivesse o seu problema, eu seria mais feliz. Então, se nós formos analisar, são milhares de pessoas no mundo inteiro que passam problemas iguais aos nossos e muitas outras. Problemas muito piores que talvez eu e você não suportaríamos. Sabe aquele ditado? Fulano tá chorando de barriga cheia? Pois é. Aflições todos nós temos. Jesus disse que teríamos. E ele não mente para ninguém. Se nem ele foi poupado pelo Pai, mas ele veio e levou a cruz no meu e no seu lugar. A coroa de espinhos que era para mim e para sua cabeça. E foi como ovelha muda para o matadouro, tá? Sem reclamar, sem murmurar. Tamanho amor. Ninguém, jamais no mundo ninguém nos amaria com o amor com que Deus nos amou, com o amor com que Cristo nos amou. Se fôssemos colocar na balança merecimento, merecíamos ser mortos, sem misericórdia nenhuma. Mas Deus nos amou primeiro. Hoje eu reconheço que quando no passado eu estava atolada, até o último fio de cabelo no pecado, Ele já me amava. Até que eu ouvi a sua voz e entendi que a minha vida sem Ele era uma alegria momentânea, era uma paz passageira, era superficial, era algo de aparência. Mas quando eu entendi que a vida com Ele seria muito, incomparavelmente melhor, sem medo nenhum, eu ergui as minhas mãos. E então eu o convidei para ser o rei da minha vida. E hoje eu tenho um melhor amigo, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que cuida de mim, que quando eu estou fraca, Ele me fortalece. Quando eu estou abatida e prostrada, Ele me carrega. Quando eu penso em desistir, Ele me dá ânimo e não me deixa desanimar e desistir. De fato, Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. É possível viver sem Cristo? Sim. Ó, a pessoa come, trabalha, ela compra bens, ela diverte. Mas tem momentos que, se não for o Filho de Deus, você pode ter o melhor. Você pode ser um grande empresário, ter um carro zero na garagem, uma casa própria de 3 andares, o armário lotado, uma saúde de coco, firme, dura, igual coco, aquela pessoa que nem gripa. Mas você vai sentir um vazio que ninguém e que nenhum bem poderá te preencher. É aí que a gente entende quem Deus é. Lógico que não apenas nos momentos difíceis, mas principalmente neles. Porque, como eu disse, a pessoa sem Cristo, se ela trabalhar, se ela se esforçar, ela consegue um bom emprego. Ela consegue adquirir muitos bens. Mas tem coisa que o dinheiro não faz.
Sabe o que me veio à memória aqui agora? Tinha uma propaganda da Philco e Tash. Talvez você se lembre, você seja da minha época. E eu me recordo que tinha exatamente nessa propaganda que o refrão-chave da propaganda era: tem coisas que só a Philco faz por você. Mas eu te digo, tem coisas que só Jesus Cristo faz por você. E eu compartilho com você um momento muito agradável que eu tive no dia de hoje. Eu estava na casa de uma amiga minha, muito querida, e almoçando na casa dessa amiga, eu achei bacana que ela fez uma farofa lá com couve, farinha e ovo. Gente, ficou bom, tá? Eu gosto. E aí, na hora que eu fui servir a farofa, eu vi. E ela mesmo falou que tinha colocado uns pedacinhos de chuchu no meio da farofa. E eu repeti, tá, gente? Aí eu brinquei com ela, minha irmã, eu nunca vi isso, chuchu no meio de farofa com couve e ovo. Onde você tirou isso? Aí ela disparou a rir e disse, eu também nunca vi não, minha irmã. Isso aí é porque tava sobrando chuchu e tinha só um pouco. E aí, para não jogar fora, eu resolvi pôr na farofa. E quando eu fui agradecer aquele momento que nós passamos juntas para poder vir para minha casa, eu comecei a rir na oração e eu falei, Jesus, muito obrigada. Porque é só na casa dessa irmã, Senhor, a qual estou almoçando aqui agora, é que tem farofa de couve com ovo e chuchu, Senhor. Eu nunca vi isso na face da terra. E ali, naquele momento tão gostoso de gratidão a Deus, o Senhor falou muito comigo sobre uma passagem que eu quero compartilhar com você. Na verdade, 3 versículos. Os 2 primeiros estão em Provérbios 15, versículo 16 e 17. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne, onde existe o ódio. E também Provérbios 17, versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. E quando o Senhor me levou a esses versículos, eu apenas concordei o que é uma verdade e eu tenho comprovado isso. Nem sempre nós temos churrasco, picanha, mas o que? Palmito, sabe essas iguarias? Uma lasanha todo dia, essas coisas assim mais refinada que a gente não come todo dia. Mas a gente tem paz. A gente tem a presença do Espírito Santo de Deus. E essa palavra ela é clara que é melhor ter pouco ou ser pobre, como é nessa tradução que eu li, do que ser rico. Mas ser rico e infeliz. A nossa felicidade ela não está em coisas, em lugares, em pessoas. A nossa felicidade está em Cristo. Porque com Cristo, independente do lugar, das coisas e das pessoas que estão ao seu redor, você tem paz de espírito. E isso renova suas forças. Isso te traz esperança, ânimo. Isso te dá alegria e prazer de viver. Conheço pessoas que têm uma casa muito boa, não sabem, nunca souberam o que é pagar um aluguel. Pessoas que têm do bom e do melhor. Já vi casos em que quarto de criança parece uma loja de brinquedos. Sabe aquela pessoa que você não sabe o que comprar no aniversário dela? Às vezes você pensa, eu vou comprar isso. Não, mas isso ela tem. Então eu vou dar isso. Não, mas isso ela já teve, nem tem mais. Ah, então eu vou comprar isso. Ah, mas será que ela vai gostar? Aquela pessoa que você fica sem saber como agradar de
tantas coisas boas que ela tem a oportunidade de ter. Mas são pessoas infelizes. Aquele tipo de família que quando você está ali na casa dela, você fica ansiosa para ir embora. Já aconteceu com você? Tem lugar que você fica ansioso para chegar e não quer ir embora. Tem lugar que você já fica pensando, ai meu Deus, tem que ir lá. E aí você já chega com um pé do lado de dentro da sala e o outro no portão. Ai, eu não posso demorar, não, eu tenho que ir embora. São casas onde não tem paz, não tem alegria, não tem prazer de viver. Me recordo também uma outra querida, amiga, que eu amo muito, irmã em Cristo. Eu cheguei de surpresa na casa dela. E naquele dia que eu cheguei, ela estava cozinhando pé de galinha com batata doce. E aí ela falou, ô Luciana, eu tô fazendo pezinho de galinha com batata doce cozida. Eu falei, minha filha, tá ótimo, ó. Melhor que isso aqui, nem picanha ganha. E o marido dela chegou e começou a rir, falando com ela, ô minha amada, justo hoje que a pastora Luciana veio aqui em casa, você faz pé de galinha com batata doce? E eu comecei a rir. E aquele momento tão gostoso entre nós, eu comecei a falar, meu querido irmão, meu amado pastor, você não tem noção da alegria, do gozo que eu tenho toda vez que eu estou neste lugar. A paz que eu sinto na casa de vocês. O prazer que eu tenho de estar aqui. Não tem a ver com comida, tem a ver com a presença, tem a ver com o gozo de estar com vocês. O versículo 17 aqui, como eu li do capítulo 15, que é melhor comer verdura na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne, do que onde existe ódio. Às vezes a comida é simples, mas o amor está no ar. Gente, é tão bom você estar ali. Não importa se tem café, tem leite, tem Toddy cappuccino, leite em pó, 10 variedades de pão, biscoito, bolo. Isso não faz diferença nenhuma. Se tiver um copo d'água, a presença de Deus enche a casa. E a paz que excede todo o entendimento inunda aquele lugar. É melhor ter um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que um banquete numa casa cheia de brigas. Ou coisa ruim é quando você está na casa de alguém e começa a ferver discussão, briga. É o filho discutindo com a mãe, sendo mal educado, é a mãe dando na cara do menino, e o marido brigando com a mulher, um bater na porta na cara do outro, e você está no meio daquela confusão. É um lugar que você fica doido para ir embora, não tem vontade de voltar. Nem sempre a gente tá com dinheiro sobrando. Mas o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades e mais do que isso, não deixar faltar a sua presença. Quando Davi ele caiu em adultério com Batseba, quando de fato a ficha dele caiu depois da repreensão do profeta Natã, e ele viu a burrada que ele fez, no Salmo de número 51, essa oração de confissão, a gente vê de arrependimento, de quebrantamento de Davi. Ele não preocupou em perder coisas. E pasme vocês, ele não preocupou em primeiro lugar, acima de tudo, nem mesmo com os seus entes queridos. Sabe qual foi a preocupação de Davi? Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quando a nossa maior preocupação é não ser expulso da presença de Deus e nem perder a presença do Espírito Santo e a alegria da salvação, pode ter certeza que Ele suprirá todas as nossas necessidades
e trará paz, mesmo em